Chico Bento Arvorada, a 353ª HQ que eu estou lendo esse ano. Esse aqui é mais um volume da Mônica MSP, foi o segundo HQ do Chico Bento lançado nessa coleção, e apesar do o primeiro foi o Pavor Espaciar, eu tenho, mas ainda não li e acabei pegando esse aqui porque eu acabei vendo primeiro quando estava selecionando os HQs que eu ia ler no ônibus. Essa edição traz uma história bonitinha em que a avó Dita convida o na verdade chama o Chico para ver uma coisa, o ipê amarelo florido, e aqui o ipê amarelo e a avó Dita aqui baixinha olhando o ipê amarelo, na arte bem característica do Orlandelli. Eu achei que o estilo que ele colocou aqui é algo bem próprio dele mesmo. Assim, eu não conheço as artes do autor, mas não me lembro de ter visto uma arte semelhante. Desculpe se eu estou travando na hora de falar, é que são 2h53 da manhã e ainda eu estou meio com sono. Mas eu achei o estilão do desenho bem próprio do autor mesmo, assim, bem original. E nessa obra, depois do Chico ser convidado pela avó Dita para ver um negócio, que seria o florescer do ipê amarelo, ele acaba não indo porque estava em dúvida entre ir ver o que a avó Dita queria e ir para casa comer. Ele acaba indo para casa e no dia seguinte vai ver o que ela queria, só que o ipê, as flores dele já caíram, ele não consegue mais ver. E com isso o Chico começa a pensar sobre... Bem, ele não começa a pensar sobre isso, mas a expressão me veio agora, que é uma expressão, na verdade, de um livro clássico japonês. Ele começa a pensar na impermanência de todas as coisas, como começa o Reiki Monogatari falando. Mas é justamente esse conceito mesmo, de impermanência das coisas que no momento são e no momento seguinte podem não ser mais, podem não estar mais lá. E começa essa ideia com o ipê que não estava mais florido, e o Chico dizendo, não entendo, o ipê estava florido ontem, agora não está. E a Vodita vai falando sobre ele, sobre esses momentos que às vezes são fugazes e que não se pode perder. E esse é o tema da HQ. Logo em seguida, a Vodita ela fica doente, fica acamada, e o Chico Bento, depois de ter passado pela questão do ipê, ele fica muito preocupado com o estado de saúde da Vodita, achando que ela pode vir a falecer e que ele não vai ter outros momentos com ela, e que não poderá ver o florescer do ipê amarelo com ela no ano seguinte. E a obra toda acaba sendo pautada nessa questão do Chico Bento percebendo que ele precisa aproveitar os momentos fugazes da vida, aproveitar o momento, meio que um carpe diem, digamos assim, mas não exatamente um carpe diem, porque carpe diem também envolve outras coisas, mas uma simples questão mesmo de é, se divertir quando tem oportunidade, de estar com a Rosinha quando tem oportunidade, de não deixar as coisas simples e boas da vida passarem, e de não perder oportunidades como perdeu com a Florescer do Ipê Amarelo e como está agora ameaçado de perder, que é a presença e os momentos que teve com sua avó. É uma HQ muito bonitinha e o Orlandelli constrói essa trama muito bem, e junto com os desenhos dele, que eu achei bem originais, fazem com que a obra seja muito gostosa de ler e que a personalidade de Chico Bento esteja muito bem apresentada aqui. Embora eu ache que o grande personagem dela seja a Vodita e não o próprio Chico Bento. No entanto, assim, eu acho que essa HQ não fez nada de errado, mas ela não conseguiu me atingir. Eu consigo falar sobre ela e afirmar que ela faz bem o trabalho dela, observando por um ponto de vista técnico. No entanto, eu li no ônibus, na correria do dia, completamente desvinculado do que a própria mensagem da HQ tenta passar, e acabou que ela não me tocou como eu acho que poderia ter tocado se eu tivesse lido ela com mais calma, deitado numa rede, que agora não tinha aqui em casa, mas agora instalamos uma rede, em vez de ir no ônibus suado no meio-dia enquanto ia para o trabalho. É, é uma coisa complicada isso desse desafio 365 HQs, porque para cumprir ele eu não posso me dar o luxo de estar reservando bons momentos para estar lendo as obras, e sim lendo no meio da correria do dia, o que às vezes pode prejudicar a forma como eu consumo uma HQ. E isso me traz até um tema que volta e meia eu estou pensando em escrever um texto, ou até fazer algum vídeo, eu vou fazer um comentário sobre isso agora, que é, hoje em dia fala muito sobre
reclamações sobre crítica. Normalmente sobre crítica de filme, que acaba sendo as discussões sendo mais inflamadas. Mas o lance de crítica de filme é que muitas pessoas confundem o gostar ou não gostar de uma obra com uma análise da obra buscando de fato observar a obra e não o que o autor, ou o que o leitor ou espectador sente com essa obra. É claro que toda crítica ela vai ter um componente muito forte da opinião do autor, de quem está escrevendo ela. Mas ainda existe a busca pela imparcialidade. Imparcialidade total não existe, mas ainda existe a busca por ela. Então, quando um crítico, seja literário, seja de cinema, seja de quadrinho, faz uma crítica a uma obra, ele não está falando sobre se a pessoa que está lendo a crítica vai gostar ou não da obra, e sim buscando fazer uma análise da obra em si e tirando a si mesmo dessa equação. Na verdade, nem todas as críticas são feitas dessa forma. É como eu gosto de fazer crítica escrita, porque esses vídeos que eu estou fazendo aqui não são exatamente críticas, são mais comentários meus. E essa busca por observar a obra é diferente de um gostar ou não gostar e do que a pessoa que consumiu sentiu pessoalmente naquele momento. Como, por exemplo, essa HQ, eu não consegui sentir muita coisa, não consegui ser tocado por ela por causa do momento que eu estava lendo ela, da forma como eu estava lendo ela, né? Como eu falei, no ônibus, meio-dia, suado, lá, indo para o trabalho, mas ainda assim, tentando observar a obra de como ela foi feita, das formas como ela usa para passar seu conteúdo, eu não posso deixar de dizer que eu acredito que ela foi realmente bem construída nesse sentido, para passar toda essa ideia do Chico Bento aprendendo essas lições com a avó Dita, e que foi uma HQ bem bonitinha, bem assim, com a mensagem bonitinha que o Orlandelli escreveu, mas que não me atingiu, principalmente por causa do momento em que eu estava. Então, eu não posso dizer que, assim, por eu não ter conseguido gostar dela de fato, que ela é uma HQ ruim. Pelo contrário, quando eu paro para pensar nela, como ela foi construída, eu considero uma HQ boa, mas que eu não gostei por causa de como eu acabei lendo ela. Talvez no futuro, depois de ela não estar mais fresca na minha mente, eu possa retornar ela e ler de novo com um olhar renovado e possa, de fato, aproveitar o material. Mas, por enquanto, é uma obra que eu achei boa, quando eu paro para analisar, mas que realmente não conseguiu me conquistar. Espero no futuro estar relendo ela e vendo como vai ser essa minha reação. Mas não posso deixar de recomendar ela, porque eu acho que ela tem méritos muito grandes e que pode conseguir ter seu efeito em muitos dos leitores que venham a lê-la. Mas por enquanto eu vou ficando aqui, e no próximo vídeo eu vou vir com Star Wars Lando. E até a próxima.